ministro Olinto Daio considera o 4º Congresso da Educação Ambiental dos países membros da CPLP, Galiza e México, um momento ideal para se saber o que foi feito no seio da comunidade lusófona a nível ambiental. 20 caprinos foram entregues à Associação de Criadores de Cão Grande, no Porto Alegre, no âmbito do projeto de integração agro-silvo-pastoril. A proposta de lei de base postal foi apresentada hoje ao público. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. O Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio, que toma parte no 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos países membros da CPLP, Galiza e México, defendeu esta terça-feira que o evento é uma forma de conhecer o que é feito no seio da comunidade lusófona ao nível ambiental. As informações partilhadas no 4º Congresso de Educação Ambiental dos países membros da CPLP, Galiza e México, é uma forma de conhecer o que é feito no seio da comunidade lusófona a nível ambiental e uma oportunidade de se pensar em ações imediatas para tornar São Tomé e Príncipe mais saudável, defendeu o ministro da Educação, Cultura e Ciência, que participa do referido evento. E ajuda-nos também a pensar em ações imediatas para que nós possamos tornar, sobretudo, o nosso país um país mais saudável. De acordo com o titular da pasta da Educação e Ciência, a partilha de informação entre os países membros da CPLP é crucial para um desenvolvimento sustentável no seio da comunidade. Acho que o primeiro papel da comunidade lusófona primeiro, partilhar informações, partilhar as boas práticas. Na partilha de informações, Olinto Daio defende que os países com menos investigação, como é o caso de São Tomé e Príncipe, devem obter experiências de outros países e encontrarem soluções locais. Os nossos docentes, os alunos, terem acesso às informações e buscar, dedicar-se mais à investigação e trazer soluções aos problemas locais. Embora sejam problemas locais, nós podemos ter informações de como é que outros países já passaram por esta fase, estão a lidar com esta fase, que soluções encontraram, que abordagens estão a utilizar, como é que estão a envolver a sociedade civil, as comunidades locais nesse processo. De lembrar que o 4º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos países e comunidades de língua portuguesa, que decorre na região autónoma do Príncipe entre os dias 17 a 20 de julho, sob o tema A Terra uma Ilha, a educação ambiental como resposta às suas fragilidades e contributo para viver nos seus limites. Os países da CPLP estão a estudar mecanismos de elaboração de uma proposta comum de educação ambiental passíveis de serem implementadas nas escolas. A capacitação das crianças como agentes disseminadoras de informações com vista à preservação do ambiente e da biodiversidade foi o foco de um dos painéis apresentados hoje, intitulado de Comunidades e Educação Ambiental, no 4º Congresso de Educação Ambiental que decorre na Ilha do Príncipe. Crianças é que vão educar os pais e ensinar os pais que devem separar o material. Eu vejo mesmo em Portugal que é fundamental um investimento nas crianças em educação e educação ambiental para que os pais aprendam também e sintam a necessidade de separar o lixo. E as crianças são o futuro de amanhã. Logo, torna-se necessário criar mecanismos para a consolidação da educação ambiental, tanto nos estabelecimentos de ensino como nas comunidades. Para as próximas gerações poderem saber como separar o lixo, proteger a biodiversidade,
tem que ser desde cedo, desde a escola, onde os professores ensinam a reciclar, a separar o lixo, a cuidar da biodiversidade e a se preocupar com as alterações climáticas. E isso pode se ver perfeitamente nas ilhas, que são os principais locais que vão sofrer com as alterações climáticas. Não obstante alguns constrangimentos, o evento, que conta com a participação dos delegados da CPLP, Galiza e México, ontem inaugurado pelo presidente da República, Evaristo Carvalho, entrou no seu segundo dia com balanço positivo e com agenda preenchida para os próximos dias. Nós conseguimos cumprir o programa, todas as atividades correram bem, tanto aqui na cidade de Santo Antônio, bem como nas comunidades. De sublinhar que na agenda de atividades do 4º Congresso de Educação Ambiental dos países membros da CPLP, Galiza e México, constam debates científicos, apresentação de projetos comunitários, oficinas, minicursos, mesas redondas e atividades culturais. Sob o lema Por uma Justiça mais próxima ao cidadão, a Ordem dos Advogados irá realizar no dia 21 deste mês, na Ilha do Príncipe, uma conferência sobre acesso à justiça e ao direito. O evento tem como objetivo contribuir para a melhoria do acesso à justiça na ilha. A conferência, que se realiza na Ilha do Príncipe na próxima sexta-feira, é a primeira de um ciclo de conferências descentralizadas que a Ordem dos Advogados tem agendado para este ano em todo o país. Sob o lema Por uma Justiça mais próxima ao cidadão, o evento pretende debater o acesso dos cidadãos à justiça. Sendo o lema da conferência Por uma Justiça mais próxima ao cidadão, um dos objetivos também da Ordem é fazer um diagnóstico da situação, realmente como é exercida a justiça no Príncipe, como é que os cidadãos têm acesso à justiça no Príncipe. Na medida em que nós, embora tenhamos lá um tribunal, uma Procuradoria-Geral da República, não temos lá juízes nem procuradores efetivos, não é? Então a Ordem também resolveu ir à região autónoma para saber efetivamente como é que as coisas funcionam por lá e sentir também da parte das pessoas aquilo que são as suas necessidades. Em debate estarão 3 temas. Nós vamos ter 3 temas. Vamos ter o papel do advogado na região autónoma do Príncipe. Nós no Príncipe provavelmente temos, portanto, 2 advogados, presumo eu, nesta altura sim temos 2, e que, portanto, é sempre bom, não só para os advogados, embora o tema pareça que quando se diz o papel do advogado no Estado de Direito, na construção do Estado de Direito Democrático, parece que é um tema só para o advogado. Não, é um tema que também interessa a toda uma sociedade para saber o que é que efetivamente, como é que se pode fazer e portanto, exercer, se é assim, a cidadania. Temos também um tema que é o tema que fala sobre o abuso sexual de menores e temos o tema que, em concreto, é o lema desta conferência, que é o acesso o acesso à justiça e ao direito. Atualmente, a região autónoma do Príncipe não tem nenhum juiz ou procurador residente e dispõe apenas de 2 advogados, uma situação que a Ordem dos Advogados pretende ajudar a melhorar. Primeiro, tentarmos nós, aqui a Ordem, ver se conseguimos ter lá uma representação e também tentar pedir e digamos, advogar, e como disse bem, a quem de direito para que efetivamente as coisas melhorem a nível da justiça e de todo o sistema judiciário nacional, não é? Ainda nesta deslocação à Ilha do Príncipe, a Ordem dos Advogados pretende realizar visitas a algumas instituições do setor da justiça para compreender melhor a situação da justiça local. Vinte caprinos foram entregues à Associação de Criadores de Cão Grande em Porto Alegre, no âmbito do projeto de integração agro-silvo-pastoril. Tratam-se de caprinos de raça Bauer, provenientes do Ruanda.
criadores de Cão Grande em Porto Alegre, Pedroma e Pinqueté na região autónoma do Príncipe são as 3 associações beneficiárias com o projeto de integração agro-silvopastoril da FAO. Esta terça-feira foi feita a entrega de 20 caprinos de raça Boer, provenientes do Ruanda, à Associação Cão Grande em Porto Alegre. Bom, essa entrega para mim é uma alegria, porque isto é o segundo passo a dar da organização. Isto porque nós, no início, nós iniciamos com suíno e nós tínhamos um objetivo de concretizar um outro que era ter o caprino. Depois, FAO usou-se de solidariedade para nos ajudar com o caprino. Então, nós estamos alegres, isto porque o segundo objetivo foi cumprido. Dizer para o nosso governo e não só a FAO que continuem nesse caminho, porque é um dos caminhos que leva ao desenvolvimento e melhoria das vidas das famílias rurais. E isso, nós hoje estamos a comemorar um dia de alegria e faz com que eu gostaria de pedir que o governo também pudesse fazer a mesma coisa para uma outra comunidade, que as pessoas pudessem sair do lago ou da pobreza onde está. O país precisa de aumentar a proteína animal para a melhoria da dieta alimentar, afirmou o coordenador do projeto. Nós temos carência de proteína animal, precisamos de mais carne. Então, quanto mais nascimento houver e quanto mais cria houver, para nós é muito bem-vindo. Esperemos que os beneficiários façam bom uso deste animal. A entrega destes caprinos surge no âmbito da política do governo na luta contra a pobreza no meio rural. Bom, na nossa perspectiva, a pobreza não será certamente uma fatalidade. Nós, enquanto cidadãos, enquanto trabalhadores rurais, temos de estar conscientes de que a situação que se vive no país é contornável. Para isso, torna-se necessário que os projetos, quando beneficiam as comunidades se organizem, estejam devidamente organizadas. Eu acho que a associação é um princípio, é um meio, mas temos que trabalhar no sentido de formar as pessoas, sensibilizá-las, fazer com que os membros da associação estejam devidamente organizados, que saibam com rigor o que é que estão a fazer, que haja muita disciplina enquanto esta exploração funciona, e responsabilidades. A Associação dos Criadores de Cão Grande em Porto Alegre é a primeira a ser beneficiada com 20 caprinos, sendo 18 fêmeas e 2 machos. Comunidades estas com características e aptidões à pecuária. A proposta de lei de base postal foi apresentada hoje ao público. O documento comporta 3 dimensões, nomeadamente jurídica, económica e operacional. Com a lei de base postal, as autoridades esperam revolucionar o sector postal nacional. A proposta de lei base postal que aprova o regime jurídico da organização do setor postal nacional foi apresentada ao público esta terça-feira. O documento de 42 páginas e 103 artigos é um instrumento que muita falta tem feito ao serviço dos Correios. A lei base contém normas gerais reguladoras do estabelecimento e uso público de serviço postal no âmbito nacional e internacional dos produtos e serviços. A presente proposta e regime legal deverão assegurar a satisfação das necessidades dos serviços postais da população e as das entidades privadas e públicas. Devido à falta da lei base postal, a empresa de Correios viu-se ao longo dos tempos impossibilitada na implementação de novos serviços, principalmente o serviço financeiro com inclusão digital. Com a sua aprovação, esses problemas farão parte do passado. Com a aprovação dessa lei base postal, a empresa de Correios já se vê munida de desenvolver todas as suas atividades em todo o sector postal, tanto operadores como prestadores de serviços. A proposta da lei base postal é uma iniciativa da Autoridade Geral de Regulação AGER. Comporta 3 dimensões: jurídica, económica e operacional.
Na dimensão jurídica, obviamente, o que se pretende fazer é ver a apresentação, a constituição do sistema, o modo de funcionamento do sistema, o seu enquadramento legal. No aspecto económico, nós sabemos que a prestação de serviços postais é uma atividade económica, contribui para a criação da riqueza nacional, tem um mecanismo de preços, etc, etc. Então, nós gostaríamos que essa dimensão económica também fosse vista por todos nós. Depois, ao aspecto operacional, que basicamente nós temos aqui os nossos colegas dos Correios, que eu tiro o chapéu pela experiência acumulada ao longo de vários anos, é preciso olhar para essa abordagem operacional também. Depois da apresentação pública para a recolha de subsídios visando a sua melhoria, tudo leva a crer que o documento será submetido ainda este ano à Assembleia Nacional para discussão e aprovação. Cerca de 115 educadores infantis estão a receber uma formação em matéria de desenvolvimento curricular com o objetivo de muni-los de mais competências técnicas e pedagógicas. Durante 2 semanas, os educadores de infância do país vão aprofundar os seus conhecimentos em matérias de desenvolvimento curricular, uma ação que visa dotar os educantes de mais competências técnicas e pedagógicas de forma a dar respostas ao ensino da primeira infância. Este curso denomina-se Metodologias aplicadas às bases curriculares da educação da infância em São Tomé e Príncipe. É uma metodologia, sobretudo ativa, de construção de materiais e desenvolvimento de competências técnicas e pedagógicas, no sentido dos educadores que trabalham com os meninos de 4 e 5 anos poderem estar à altura de responderem positivamente ao desenvolvimento dessas mesmas crianças. A formação é ministrada por técnicos da Universidade Católica do Rio de Janeiro, que vão passar os seus conhecimentos em matéria de educação de infância. Nós estamos ensinando, trabalhando as 5 áreas de conhecimento que compõem o currículo, ou seja, linguagem, matemática, expressões artes, expressões de movimento e meio físico e social. E estamos trabalhando planificações de atividades diárias dentro da sala de aula a partir dessas áreas de conhecimento. Na infância, esta formação é uma mais-valia para o enriquecimento do seu currículo. As professoras desta vez, cada vez que vem nos traz novidade e dessa vez aprendemos coisas novas. Por exemplo? Por exemplo, agora neste momento nós estamos a fazer a elaboração de um plano diário do que nós temos que trabalhar dia a dia na sala de aula, junto a alunas aqui da ISEC. Isto depois vão implementar nas escolas? Sim, isso depois nós vamos experimentar, porque no terreno, creio eu que vai ajudar muito, porque tem algumas pessoas que não estão aqui, que têm essa dificuldade, e nós vamos juntos tentar colmatar isso no terreno. Esta formação é efetuada desde 2013 e é materializada em parceria com o Ministério da Educação, a Universidade Católica do Rio de Janeiro e a Universidade de São Tomé e Príncipe. Veja, depois do intervalo, atentado na Nigéria mata 8 pessoas.